Nós conversaremos agora sobre as fontes do direito do trabalho. As fontes do latim fons vão significar nascente, representam para nós a origem de onde provém. Então, nós vamos, nesse estudo, buscarmos saber de onde provém o direito do trabalho. Trouxemos um conceito do Claude do Pasquier, que indica como fonte da regra jurídica o ponto pelo qual ela sai das profundezas da vida social para aparecer à superfície do direito. Existe uma primeira classificação importante para nós das fontes em fontes materiais e fontes formais. As fontes materiais são os fatos, os fatores, os valores históricos, políticos, sociológicos, filosóficos, que fizeram surgir e nascer o direito do trabalho. E as fontes formais, elas são as formas de exteriorização do direito, onde nós vamos para estudar o direito. Então, nós podemos dizer que temos como fontes formais a Constituição Federal, as leis, os decretos, os regulamentos, e temos como fontes materiais a Revolução Industrial, que foi um processo importantíssimo para o surgimento de todo o direito do trabalho em nível mundial, o socialismo, que também teve um impacto bastante significativo no processo de nascimento e reprodução evolutiva do direito do trabalho. Nós deixaremos essa primeira classificação não sem antes explicitarmos que as fontes materiais, elas são um complexo de fatores que ocasionam o surgimento de normas envolvendo fatos e valores. São analisados nas fontes materiais os fatores sociais, políticos, históricos, ou seja, os fatores reais que irão influenciar na criação da norma jurídica e os valores que o direito busca realizar. Então, nesse sentido, repetimos exemplificativamente a Revolução Industrial e o socialismo. Já as fontes formais são as formas de exteriorização do direito, como, por exemplo, leis e costumes. No direito do trabalho, as fontes formais indicam a existência de um ato jurídico criador de normas jurídicas gerais, impessoais, abstratas, que são dotadas de sanção. Nós deixaremos essa classificação e passaremos a analisar apenas as fontes formais, que podem ser classificadas em heterônomas e em autônomas. Existem pelo menos duas maneiras de nós distinguirmos as fontes formais autônomas das fontes formais heterônomas. Primeiro, pelo centro de positivação ou origem da regra. O Estado é o originador das regras quando se tem fonte formal heterônoma. Quem elabora é o Estado. A origem da regra é o Estado. O método de produção é o segundo critério que nos permitirá diferenciar as fontes formais autônomas das fontes formais heterônomas. Se a norma for elaborada sem a participação dos destinatários, daqueles aos quais o seu conteúdo será aplicável, nós teremos uma fonte formal heterônoma. Se a produção da norma se dá com a participação dos destinatários daqueles aos quais ela será aplicada, nós estaremos diante de uma fonte formal autônoma. Então, resumidamente, a fonte formal heterônoma, ela é produzida pelo Estado sem a participação dos destinatários daqueles aos quais ela será aplicada. Já a fonte formal autônoma é produzida no seio da sociedade com a participação daqueles aos quais ela será aplicada. Como exemplos de fontes formais heterônomas, nós temos a Constituição Federal, as leis, os atos do Poder Executivo, decretos e regulamentos, os tratados e convenções internacionais ratificados pelo Brasil
e a sentença normativa, que é a sentença decorrente de um processo de dissídio coletivo. Quem vai proferir essa sentença é o Estado jurisdicional são os tribunais trabalhistas. Como fontes formais autônomas, nós temos os acordos e convenções coletivas e também os costumes. Como já falamos quando do estudo dos princípios, se nós pudermos imaginar a hierarquia das normas trabalhistas como se fosse uma pirâmide, no topo a Constituição Federal, seguida das leis, dos atos do Poder Executivo, sentença normativa, instrumentos coletivos, costume. Ainda que a convenção, no exemplo que nós comentamos anteriormente, esteja situada num patamar hierarquicamente inferior, se uma determinada matéria contida nessa convenção for comparada com o conteúdo que encontra essa mesma matéria na Constituição Federal e nós aplicarmos a convenção coletiva por trazer um conteúdo de normas mais favoráveis ao empregado, nós estaremos demonstrando a flexibilidade ou plasticidade da hierarquia das fontes trabalhistas. Se essa hierarquia é flexível, é plástica, é em decorrência da aplicação do princípio da norma mais favorável, já analisado durante o nosso curso. Temos um artigo importantíssimo em relação a essa matéria de fontes, é o artigo 8º, que diz que a Justiça do Trabalho e as autoridades administrativas, aqui um exemplo de autoridade administrativa é o Ministério do Trabalho e os seus representantes, na falta de estipulações legais e contratuais, decidirão conforme o caso, com base na jurisprudência, na equidade, na analogia, nos princípios e normas gerais do direito, nos princípios próprios peculiares ao direito do trabalho, com base nos usos e costumes e no direito comparado, sempre de forma que o interesse público prevaleça sobre o interesse de classe, sobre o interesse particular. Também nesse artigo 8º nós temos um parágrafo único que indica ser o direito comum fonte subsidiária do direito do trabalho naquilo que for compatível com os princípios e fundamentos do direito do trabalho. Nós nos cercamos agora de algumas noções acerca dessas fontes que, constantes do artigo 8º, são chamadas fontes supletivas, subsidiárias, e também são consideradas formas de integração do direito do trabalho, a jurisprudência pelas decisões reiteradas dos juízes e tribunais acerca de uma determinada matéria, vão informar uma conduta normativa uniforme adotada pelos tribunais em face de semelhantes situações fáticas trazidas a seu exame. A analogia, uma operação lógica comparativa pela qual o operador jurídico, em situações de lacuna nas fontes normativas principais do sistema, busca preceito adequado existente em outros segmentos do universo jurídico. Exemplo da aplicação da analogia, bem simplista, na lei do rural nós não temos a previsão de intervalo intrajornada para jornadas de até 6 horas. Nós buscamos os 15 minutos da CLT para aplicarmos ao empregado rural que cumpra jornada de trabalho superior a 4 horas e inferior ou igual a 6 horas. Temos uma lacuna, uma omissão na lei própria do trabalho rural em relação a essa matéria e vamos buscar para a mesma situação aquilo que está normatizado na CLT e que não é incompatível com a disciplina da relação de emprego rural. A equidade é a correção, a retificação das distorções da lei, pela qual o intérprete, o aplicador, busca corrigir as injustiças do comando abstrato legal perante a situação fática concreta. O artigo 460 da CLT, ele é um exemplo da aplicação da equidade. Diz esse artigo 460 que na falta de estipulação do salário ou não havendo como se provar o valor do salário que tenha sido estipulado,
será fixado o salário devido ao empregado conforme aquele que for pago a outro empregado que na empresa exerça um serviço equivalente, ou em não havendo esse outro empregado como parâmetro, buscar-se-á o valor do salário que seja normalmente, habitualmente praticado para trabalhadores que no mercado prestem serviços semelhantes, serviços assemelhados. É o chamado salário judicial. Ele é fixado pela justiça por arbitramento e nos demonstra a aplicação clara da equidade. Princípios jurídicos nós já estudamos como proposições básicas fundamentais, diretrizes que informam, orientam e inspiram as normas jurídicas. Os usos diferem dos costumes porque, como uso, nós temos a prática habitual no contexto de uma relação jurídica específica, como é a relação de emprego. Produz efeitos exclusivamente para os sujeitos, as partes, empregado e empregador. Já o costume é a mesma prática habitual, mas adotada num contexto mais amplo de uma determinada empresa, de uma categoria, de uma região. Nós teremos firmado pelos costumes um modelo ou critério de conduta geral e impessoal aplicável a todos os trabalhadores integrados no mesmo tipo de contexto que pode ser, repito, uma empresa, uma categoria, uma região e outros.